Boa noite. Na edição do Jornal Rio Doce de hoje, estamos recebendo como entrevistado o André Manteuffel, que é professor acadêmico e também jornalista, e hoje veio para comentar sobre o impacto da fake news na sociedade atualmente. Boa noite, André, tudo jóia? Boa noite, Davi, tudo bom? André, quando que surgiram as fake news? Davi, é engraçado perguntar isso, porque muita gente associa a existência das fake news ao uso das redes sociais para fins políticos, o que aconteceu apenas há alguns anos, 6, 7 anos aproximadamente. Mas não é verdade. As fake news existem há milênios. Nós podemos pegar, por exemplo, o século I antes de Cristo, ou seja, 2100 anos atrás, em que houve casos de fake news ali, por exemplo, Otávio, que depois veio a ser, o imperador Augusto, ele usou fake news contra um dissidente político dele, Marco Antônio, para falar sobre, difamando a imagem mesmo dele, numa época da República Romana. Nós temos no século XVI um poeta que difamou a imagem de alguns bispos que eram candidatos naquela época ao papado, à exceção de um que era simpático a ele, e aí ele pegou vários poemas, fez fake news em forma de poemas e colocou numa estátua em Roma chamada Pasquino. Daí o nome Pasquim, que refere-se, desde o século XX, àquilo que a gente conhece como jornalismo sensacionalista. Então, na história, a gente percebe que há muitos casos, na Segunda Guerra Mundial, há muitos casos em que a comunicação, a fake news, a comunicação errada, a comunicação nefasta, ela é utilizada realmente para o mal. E hoje a diferença é que a gente tem uma internet que é altamente propagadora, a gente coloca uma coisa nas redes sociais e altamente se propaga, e isso, claro, acaba fazendo com que o estrago em torno das fake news, causadas pelas fake news, seja realmente muito maior do que antes. Entendi. A fake news, no caso, é algo inevitável, mas o que pode ser feito para identificar ela? Duvidar de tudo que você ouve e questionar-se sobre tudo que você vê. Basicamente isso. O que o jornalismo já ensina há muito tempo. A gente tem como prática jornalística ouvir pelo menos os dois lados de uma mesma história, de duvidar da informação, de questionar, de se perguntar se realmente é isso que acontece. Há fake news históricas, por exemplo, que falava de um suposto deputado federal que sequer existia e que diziam que estava apresentando um projeto de lei que ia acabar com o 13º salário do funcionário. É possível um deputado federal apresentar um projeto dessa natureza? Então, questionar antes a natureza da informação e se de fato ela procede. Quando as pessoas aprenderem a fazer isso, vai ser mais fácil da gente identificar e destruir as fake news que aparecem. Entendi. E na sua visão como jornalista, como que você vê uma maior consequência que a fake news pode trazer e impacto negativo para a sociedade? Olha, há dois casos, pelo menos, que a gente pode citar. Um deles aconteceu há cerca de 8 anos com uma moradora no Guarujá que foi confundida com uma menina cujo ex-namorado teria soltado uma fake news dizendo que ela sequestrava crianças para fazer magia negra, essa coisa toda. E essa mulher, que não tinha nada a ver com a história, acabou sendo confundida por moradores e foi linchada viva. Aconteceu este ano, salvo engano, em junho, no México, quando um advogado, que era inclusive turista no interior do México, ele foi confundido também por um sequestrador de crianças, fruto de fake news que foi soltando nas redes sociais, ele foi queimado vivo. Então há muitos casos. Vale a pena a gente mencionar também, há 28 anos aproximadamente, quando aconteceu o problema da escola base, que foi uma série de informações erradas, fake news, de que uma escola em São Paulo, chamada Escola Base, tinha seus professores abusando sexualmente de crianças da escola, o que era uma mentira absurda, mas que acabou provocando um estrago na vida dos professores, das pessoas envolvidas no caso, e que muitas das pessoas, inclusive algumas das pessoas, morreram sem que a justiça fosse de fato feita. Existe algum fator assim, específico que combata a fake news? Olha, o que nós temos hoje de maior, a ferramenta mais importante talvez de combate às fake news, são as agências de fact-checking.
As agências de fact-checking, elas são, na verdade, uma resposta, ela não surgiu no Brasil, né? Mas no Brasil deu realmente um impacto muito positivo, surgiu nos Estados Unidos há cerca de 7 anos, em resposta a justamente esses questionamentos seguidos que aconteceram em torno da figura do jornalista e das empresas de jornalismo. Porque são muitas pessoas que fazem grupamentos nas redes sociais e esse linchamento público, inclusive contra profissionais da imprensa, passou a ser muito comum, muito recorrente. Então, as agências de fact-checking são, de certa forma, uma resposta das próprias empresas de comunicação, de jornalismo, às seguidas, né, as várias fake news que surgem realmente por aí e que muitas vezes se tornam uma verdade absoluta, em detrimento daquilo que o jornalista de fato faz. Então, podemos até questionar, mas quem checa as agências de checagem? De fato tem essa falha, mas diante dos benefícios das agências de checagem hoje para derrubar as fake news, é realmente uma ferramenta, eu diria que muito usual, muito importante e que vem ganhando força, por sorte, nos últimos anos, em função das seguidas fake news que aparecem principalmente na época de política, e elas estão conseguindo derrubar ao menos uma grande parte dessas fake news que surgem e que acabam arrasando a vida de muita gente. André, nós vamos entrar agora em um breve intervalo, mas a gente vai dar consequência no segundo bloco. O Jornal Rio Doce volta em instantes.